Estamos chegando. Estamos chegando. 20 pessoas já temos aí. 20 pessoas com a gente. Pessoal, boa tarde a todos. Galera do Ali, né? Todo mundo extremamente conectado, galera moderna. É isso aí. Temos 24 pessoas agora. E eu quero que vocês deem aí para mim no chat só um ok, se o áudio está bacana, se o vídeo está legal, para a gente poder fazer a abertura e começar. Enquanto isso, a gente espera algumas pessoas chegar, pode ser? Então, quem estiver me ouvindo bem, dando uma olhada aí na minha figura, que não é muito bonita, mas é o que tem para hoje, tem o Francismar, ele já é mais bonito, tá aí, vocês podem também Francismar, nosso consultor da Regional Vale do Aço, não é isso? Exatamente, Regional Vale do Aço, Rio Doce. Isso aí, Vale do Aço e Rio Doce. Eu tinha falado Vale do Rio Doce, é uma confusão danada. Então, Adriana Silva tá aí, Diego, tá aí todo mundo, muito bem. Galera, vamos bombar esse negócio aqui, hein? Ali, ainda mais nós temos o Ali aqui para ajudar a gente. Perguntas no chat, tranquilos? E vai ser uma tarde muito produtiva para a gente. Já temos aí 28 pessoas, 15 horas e 2 minutos. Karina Rocha, é a Karina mesmo? Karina da Indústria? Bruno Maia, Sérgio, Jordana, Raquel, estamos todo mundo aí. Os Ali's que eu já encontrei aí pelo caminho. Ali que já fez curso comigo. Letícia está aí. Beleza. Enquanto as pessoas estão chegando aqui, meu nome é Júnior Enes, é um prazer tê-los aqui conosco, certo? Sintam-se muito bem-vindos na nossa live hoje, direcionado aos empresários que estão participando do programa Ali. Mas independente disso, se tiver outro, o Leonardo está me falando ali, é outra Karina. Seja bem-vindo também, Karina. E se tiver algum outro empresário que vocês conheçam e quiser chamar também, não tem problema, que o programa Ali também vai se expandir para outras empresas, né? E as perguntas serão feitas aí no chat, pode bombardear a gente de perguntas aí que a gente vai responder todas as perguntas. Eu vou falar só Francis, tá? Francis não é muito grande, combinado, Francis? Francis fica mais fácil de gravar, né? Francis facinho, né? Lembrando, galera, nosso 0800, que é o nosso canal mais fácil, mais prático que a gente tem para vocês entrarem em contato com o Sebrae, que é o 0800 570 0800. Se não conseguir falar, tiver um pouquinho congestionado, é porque a demanda está muito grande. Mas nós temos também o nosso WhatsApp, que está aí ó, na mão, todo mundo conectado, facinho de entrar em contato com o Sebrae, que é o 319-9822-8208. Também o nosso site, que é nosso site é sebrae.mg. Simples assim. É um site fácil, de fácil navegação, muito limpinho, que vai te levar para todas as soluções que nós temos aqui dentro do Sebrae, certo? Além de nos acompanhar nas redes sociais, e nós temos aí uma infinidade de soluções para poder entregar para vocês, né? Vamos ver aqui, ó. Isso, obrigado, Francis. E o Francis vai colocando aí pra gente, vai atualizando os nossos canais, e nós vamos ter esse bate-papo aqui durante esta 1 hora, certo? 39 pessoas na sala, 3 minutos que nós já estamos aqui, então vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos quem está chegando agora para a nossa live direcionada aos empresários do programa Ali e os mais parceiros, demais pessoas, né? Agradecer também a colaboração dos nossos colaboradores do Sebrae, colegas de outras regionais, gerentes, todo mundo que está com a gente aqui nessa live, certo? E eu gostaria, e eu sempre falo para as pessoas que, se não tiver uma reflexão para a gente começar, não vale muito a pena, porque a gente tem que fazer reflexão. O que a gente tem feito esses dias, né? Que tipo de informação eu tenho corrido atrás? O que eu tenho feito neste momento para driblar essa situação que a gente está passando? Espera aí que eu troquei aqui. Beleza. Vamos lá. Voltei. E aí eu quero falar para vocês, né? Vocês estão com o programa Ali aí rodando dentro da empresa de vocês e a gente está repensando o modelo de negócio a todo momento, não é assim? E aí a reflexão é no sentido de que, quando a gente inicia um negócio, uma empresa, a gente passa mais ou menos a situação que nós estamos passando hoje, nesse período de crise. Eu não vou ficar falando crise, nem coronavírus, essas palavras chatas eu não vou ficar repetindo muitas vezes. Nesse momento que a gente está passando, quando a gente resolve empreender ou abrir um negócio, geralmente a gente não tem cliente, né? Concorda, França? A gente abre um negócio, não tem cliente, geralmente não tem muito crédito, diferente desse momento que agora nós temos com muitos créditos, eu vou falar de tudo isso
já eu vou dessas opções do que a gente vai fazer, né? Você não tem demanda, não tem cliente, é tudo muito novo, você não sabe muito bem o que vem pela frente. Então, o empresário, ele já passou por isso, né? E eu costumo falar também, Francis, que nós já passamos por quantas e quantas crises, e nós estamos aqui de pé. Passamos aí pelo impeachment, passamos aí greve dos caminhoneiros, água, não teve quanta coisa nós passamos aí, e nós estamos aqui de pé. Empresário, ele sempre vai sair lá na frente. E esse momento de crise, né, esse hoje aí que nós temos, que a sua empresa está passando, é hora de repensar o seu modelo de negócio. Mais do que nunca, as empresas, elas se transformaram em uma semana, né? Quem estava num processo de pensar, repensar, foi automaticamente jogado para o modelo digital, as empresas viraram digital e todo mundo se adaptou. Então agora a forma com qual essas empresas vão funcionar a partir de hoje mudaram, né? A forma como o cliente percebe o nosso negócio também mudou. Nós estamos agora num cenário novo e muito bacana. E eu quero falar para você a sua empresa de ontem acabou, morreu, esquece do passado, né? Mas quais foram os aprendizados que a gente pode trazer para o nosso hoje? Essa é a nossa reflexão. E mais do que isso, o Ali deve falar isso todos os dias dentro dos negócios. O seu comportamento empreendedor é que vai fazer com que a gente passe por esse momento de uma forma majestosa e a gente saia lá na frente, né? Nós, enquanto Sebrae, estamos aqui para entregar ferramentas, e o Francis vai trazer uma ferramenta fantástica e que neste momento de crise é a principal, a única ferramenta que a gente precisa ter aqui, ó, debaixo do braço, para a gente sair lá na frente. Sem ela, a gente não pode dar um passo, certo? Esse é o nosso cenário de hoje. E de amanhã? O de amanhã é planejamento. O que nós queremos para amanhã, nós não podemos esperar o amanhã chegar. Muito menos esse momento de crise começar a aliviar para pensar o amanhã. Eu já preciso pensar no amanhã, é agora. É hora de planejar que empresa você quer para amanhã. Pergunte para o cliente qual que é o hábito dele, o que ele gosta, o que o cliente está pensando. E assim a gente vai conseguir remodelar e trazer uma empresa nova para o nosso amanhã. Certo? Feito as reflexões, não esqueçam de colocar as dúvidas, as perguntas aí no nosso chat, e quando eu falar alguma coisa, pode interagir. Se você tem uma boa prática que você está fazendo, joga aqui no chat para a gente compartilhar. Eu tenho falado que nessas lives que eu tenho feito esses dias, o meu chat aqui está virando um networking, todo mundo trocando serviço, oferecendo negócios. Então, assim, vamos utilizar desse chat aqui agora para a gente poder conhecer muita gente legal, certo? Então vamos lá, que agora eu quero falar de uma outra coisa muito importante. E aí, Francis, eu falo que isso agora é urgente, certo? Porque a gente tem que fazer uma ressonância magnética. Se falar raio-x, para mim ainda é muito fraco, viu, Francis? Raio-x é muito superficial, agora é hora da ressonância magnética. Eu preciso conhecer os meus números como eu nunca conheci na vida. Mais do que conhecer os números, eu preciso desenhar o cenário futuro, né? E como que eu conheço os meus números e desenho meu cenário futuro? Através de um fluxo de caixa, uma ferramenta simples que a gente ouve falar muito e muitas empresas ainda não utilizam, porque a gente vê que a galera chega no Sebrae empresário e não tem usado muito o fluxo de caixa, e a gente dá aquele puxão de orelha porque é uma ferramenta essencial. E aí, meu colega Francis, que está aqui, que vai falar sobre o fluxo de caixa, ele vai trazer a ferramenta e explicar para vocês. Aí, Francis, eu dividi o seguinte, olha o meu raciocínio aqui, e eu preciso trocar a telinha aqui, porque senão eu vou ficar com o bonequinho aqui na frente, vai tampar vocês aqui. Opa. Acho que dá uma travadinha aqui, viu? Pronto. Acho que aqui melhorou. E aí eu divido o fluxo de caixa da seguinte ferramenta, da seguinte forma. Primeira coisa, vamos elaborar esse fluxo de caixa, que é tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar, que mês que isso vai cair, que mês que isso vai subir. Eu já sei que abril, maio, junho, por exemplo, meu fluxo de caixa tem que ficar com um recebimento zero ou muito baixo, porque a nossa demanda ela caiu, né? Nós não temos essa receita, esse faturamento tão forte assim. E aí, quando eu pego esse fluxo de caixa, eu identifiquei ali, somei que eu preciso de um capital de giro para passar todo esse período, né? E a minha sugestão é que eu chamo isso de capital de giro 1, que é o raio-x, a ressonância, o retrato que nós tiramos do nosso negócio, né, com o valor que eu preciso para passar este momento. Só que aí, quando eu identifiquei todo o meu cenário, é a hora de renegociar. É a hora de ligar para todos os meus fornecedores, para a imobiliária onde eu tenho lá meu contrato de aluguel, é hora de renegociar. Porque na planilha que o Francis vai trazer, a gente vai desenhar tudo que nós conseguimos
E isso já vai trazer um novo cenário, que eu estou chamando de capital de giro 2. Porque esse capital de giro 2 é o valor que eu vou buscar lá fora nos bancos para poder trabalhar. Então, se automaticamente, quando eu falo assim, banco, por exemplo, banco, eu vou trazer todo o cenário de banco, de governo, tudo isso já. Mas quando eu sei que eu já não vou pagar o Simples durante 3 meses, minha planilha já está sem o Simples durante 3 meses. Lá em 2021 eu já tenho o Simples para pagar. FGTS eu não tenho ele até junho, mas julho eu já começo a pagar. Então, quando eu trago essas informações já renegociadas com o meu fornecedor, essas informações já todas organizadas para esse fluxo de caixa, aí a gente tem um fluxo de caixa verdadeiro do que vai acontecer, né, de agora para frente. E aí eu chamo esse momento de capital de giro 2, que é onde vou trazer as opções de empréstimo, né, aonde que está esse dinheiro. Porque eu tenho certeza que quem está aqui nessa live comigo hoje quer ouvir essa resposta, viu, França? Aonde que eu busco dinheiro? Aonde que eu pego dinheiro? E eu vou trazer essas respostas para vocês, além de dicas financeiras, dicas de gestão, vamos falar de mercado, de vendas, um pouquinho de cada coisa, certo? Francis, então, agora eu vou passar para você trabalhar aí agora com a galera essa ferramenta, enquanto eu vou moderando o chat e eu volto com você ao final da sua apresentação. Pode ser? Ótimo. Então, você pode clicar aí nesse computadorzinho e já compartilhar a sua tela. Perfeitamente, Júnior. Muito obrigado, viu? Imagina. Excelente introdução aí. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí do outro lado. Deixar uma mensagem para vocês aqui de esperança, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, desafiador, mas como o Júnior já falou, passamos por muitos outros, né? Essa fase vai passar e com certeza chegaremos lá na frente ainda mais fortes. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a ferramenta de fluxo de caixa. O Júnior falou também que é uma ferramenta que deve ficar sempre disponível, né? O empresário deve ter ela sempre à mão, e que, infelizmente, 70%, 80% dos empresários não utilizam. E interessante que todos sabem que ela é uma ferramenta fundamental, mesmo assim a gente não faz uso dela. Ou seja, temos ferramentas disponíveis, às vezes simples, fluxo de caixa é algo que você faz em casa, você baixa isso na internet com facilidade, mesmo assim a gente não utiliza. Vou compartilhar aqui com vocês esse material, para que vocês tenham ele aí, para vocês poderem utilizar. Tá? Vou compartilhar aqui agora esse arquivo, dessa planilha, e também vou disponibilizar aqui na tela para vocês. Tá? Um momento só. Teve algum problema com o sinal? E não, né? Momento. Bom, enquanto ele vai fazendo o upload dele, eu vou disponibilizar aqui na minha tela para vocês. Isso aí. Aí em cima, do lado do seu microfone, compartilhou a tela. Aí você já pode mandar. Deixa eu ver aqui se o arquivo já está disponível. Eu acho que apareceu aí para vocês. Isso aí, apareceu. Ok. Perfeitamente. Então eu vou mostrar para vocês essa ferramenta. É uma ferramenta que nós fizemos para ser usada assim para empresários, né, de diversos níveis de empresa. Então qualquer micro, pequeno empresário, até o MEI pode utilizar ela com facilidade. É um fluxo de caixa, uma gestão de caixa que a gente está chamando de gestão de caixa de contingência, ou seja, de emergência, né, para a gente passar por esse período. Então, nós já temos algumas informações, por exemplo, que sabemos que essa crise deve durar aí, no mínimo, 3 meses, né, que serão os meses de final de março, abril, maio, junho, e ali para entre julho e agosto, a tendência é que volte à normalidade. Então, a gente elaborou um fluxo de caixa para nós passarmos por esses 3 meses aí de comércio, de alguma maneira, fechado, parcialmente fechado, etc. Bom, eu vou descer aqui o fluxo de caixa para vocês verem como que ele está, como que ele foi formatado, né? Então, aqui no fluxo de caixa, a primeira informação que a gente tem são as previsões de entradas. Então, nós temos aqui nessa primeira linha
as entradas, né, que a empresa tem previsão de ter, né, que são as suas vendas, né, durante o ano inteiro. Esse fluxo de caixa a gente fez de março até dezembro. Então, aqui a gente tem as entradas. Eu vou trabalhar cada uma delas com vocês detalhadamente. Aqui nós temos os recebimentos, né, que a gente vai ter ao longo dos meses, provisionados. E logo aqui embaixo nós temos as saídas. As saídas nós dividimos em gastos variáveis e gastos fixos. Os gastos variáveis, nós temos aqui o clássico, né, despesa variável, gasto variável, que é o imposto, né, que a maioria das micro e pequenas empresas, é o Simples Nacional. Depois nós temos gastos com fornecedores, gastos com comissão de funcionários e gastos com taxa de cartão. Esses são os gastos variáveis clássicos. Existem outros? Existem, mas estes são os clássicos. Então, essa planilha que a gente vai disponibilizar para vocês é uma planilha que vai aberta, né? Vai desbloquear, vocês vão poder manusear ela com tranquilidade. Depois dos gastos variáveis, nós temos os gastos fixos, né? Que são aqueles gastos que a empresa tem que independem das vendas. Você vendendo ou não, você vai ter esse gasto periodicamente, mensalmente. Energia elétrica, água, telefone celular, um software de gestão, um escritório contábil, aluguel, né? O aluguel é um clássico que eu gosto de usar como exemplo de gasto fixo. Prolabore, temos outros aqui, você pode usar a planilha da maneira que você achar melhor. Vamos trabalhar só até aqui. Nós distribuímos aqui os gastos fixos aqui, nós colocamos à parte os gastos com mão de obra, porque a gente tem uma estratégia separada para a mão de obra, uma estratégia de limitação, etc. E aqui embaixo, o quarto e o último item, nós temos aqui os investimentos que são necessários fazer na empresa, né? Então, pode ser que nós temos algum investimento rodante de financiamento de veículo, etc. e tal. E logo embaixo nós temos aqui um consolidado do fluxo de caixa da empresa. As entradas, as saídas, o saldo entre entradas e saídas e o saldo final de caixa aqui. Bom, eu vou trabalhar aqui especificamente aqui o início dessa planilha. Bom, essa planilha, ela vai trabalhar o cenário atual e também vai trabalhar o cenário futuro, que está logo aqui do lado, um cenário ajustado. Ou seja, nós vamos fazer uma estimativa do cenário atual até dezembro e vamos tentar ajustar o nosso fluxo de caixa para a gente ver como que a gente vai chegar lá em dezembro com ele ajustado, um cenário ajustado. Ok? Então, essa planilha, que é uma planilha dinâmica, você pode modificar ela da maneira que você achar melhor. Então, eu vou apagar aqui as informações que tem aqui na planilha e a gente vai fazer a nossa planilha do zero para a gente ver como que ela funciona. Vou apagando aqui todas as entradas. Vou apagar aqui também todas as despesas fixas aqui. Vou apagar aqui os gastos também com mão de obra. Nós fazemos a nossa planilha. Tá? Então, a primeira coisa a fazer com essa planilha é estimar aqui quais serão os recebimentos, as entradas de recursos que a empresa vai ter durante o ano de 2020 dentro desse cenário de crise. Então, nós sabemos já que o mês de abril é um mês que estaremos aí imersos nessa crise, né? Então, digamos, por exemplo, que eu espero que eu vou receber em abril ainda algumas vendas que eu fiz em março, fevereiro e tal. Vou colocar aqui que eu vou receber aproximadamente R$10.000 no mês de abril, né? E aqui, automaticamente, olha, a planilha, ela gera aqui quais serão os gastos variáveis que eu vou ter em função dessa receita aqui no mês de abril, olha. Então, se eu tenho uma receita de 10 mil no mês de abril, automaticamente eu vou gerar imposto para pagar, que é o Simples Nacional, vou ter gasto com fornecedores, porque eu adquiri mercadorias para pagar, etc. Vou ter gasto com comissões de funcionários, taxa de cartão, etc. O mês de maio, junho e julho, eu estou estimando
que serão meses que eu não vou ter receita. Então, eu estimo, por exemplo, que só a partir de agosto que eu vou passar a ter receita. Então, o que eu faço? Eu vou lançar aqui que a partir de agosto a minha empresa vai voltar a ter um faturamento tendendo à normalidade. Então, digamos, por exemplo, que a minha empresa ela fatura, em média, por mês, 50 mil reais. No mês de agosto, eu estou voltando à normalidade. Eu começo aqui, por exemplo, com metade desse faturamento. Eu acho que eu vendo 50 mil por mês, né? A minha estimativa de vendas mensais. Então, eu coloco aqui que eu vou vender 20 mil reais em agosto. Automaticamente, a planilha ela vai gerar para mim os gastos variáveis que eu vou ter aqui no mês de setembro, em função das vendas de agosto. Aí, no mês de setembro, eu estimo que eu vou ter vendas aqui da ordem de 30 mil. O mercado está voltando à normalidade, eu vou ter vendas na ordem de 30 mil. Então, automaticamente, ele vai gerar para mim as despesas variáveis, os gastos variáveis, em função dessas vendas de setembro. No mês de outubro, eu começo a vender, aproximando a minha normalidade, 40 mil. E aí eu vou ter meus gastos equivalentes a essas vendas, meus gastos variáveis, em novembro, né? Imposto referente às vendas de outubro, meus gastos com fornecedores, comissões, taxa de cartão. E em novembro, eu estimo que eu vou vender 50 mil. Atingir minha normalidade depois de 4 meses passado a crise. E em dezembro, eu sempre vendo 10%, 20% a mais do que eu geralmente vendo durante o ano. Então, na média mensal, então vou pôr aqui 60 mil, que eu espero que eu vou vender em dezembro. Pronto. Estimei minhas receitas. Automaticamente, a planilha está gerando aqui os gastos variáveis em função das vendas que eu mesmo estimei aqui nas entradas. Uma observação importante a fazer. Como que eu estimo quais são as vendas que eu vou ter na minha empresa quando a empresa voltar à normalidade? Isso aí é a percepção do empresário. Eu conheço o meu histórico de vendas passado, então eu consigo, de alguma maneira, estimar as minhas vendas no futuro. O ideal é que você não faça uma estimativa de vendas muito otimista. O ideal é que você seja conservador nesta hora. Porque se você faz uma estimativa de vendas muito otimista, se aquele cenário não ocorrer, você vai ter algumas eventualidades aí e você talvez não consiga superá-las. Bom, vou falar um pouquinho sobre os gastos variáveis, que a planilha faz automaticamente, mas você também pode fazer manualmente se quiser. Mas nós fizemos aqui, e aqui no Sebrae nós estimamos o seguinte, que essa empresa que nós estamos estudando aqui, o imposto dela, Simples Nacional, é 8%. Ela paga 8% de imposto. Mas digamos que no caso que você está aí, de alguma maneira, analisando ou avaliando, a empresa, o Simples Nacional dela é 5%. Você pode mudar aqui. Automaticamente a planilha vai mudar. Os fornecedores não são 50% das vendas. Digamos, por exemplo, que a empresa tem uma marcação de 200%. Então, uma empresa que o gasto com fornecedores é 50% das vendas, é uma empresa cuja marcação é 100%. Ela compra por 100, vende por 200. Ela compra por 10, vende por 20. Então, a marcação dela é 200%, portanto, 100%. Portanto, a mercadoria dela representa 50% da sua venda. Agora, se a empresa, por exemplo, é uma empresa que marca a 200%, ela compra por 10, vende por 30. Ela compra por 30, vende por 90. Então, o gasto com o fornecedor dela é 33% das vendas. Você pode mudar aqui, ó. Automaticamente, a planilha vai fazer essa correção. Eu não tenho comissões, eu não pago comissão para funcionário. Não tenho comissões, é zero. Taxa de cartão. Francisco, minha taxa de cartão não é 4% não. Olha, eu pago 1,5% no débito e 2,5% no crédito. Então, você pode colocar aqui, olha, uma taxa mediana de 2%. Você vai fazer de acordo com a especificidade do negócio. A planilha ela pode ser modificada em função disso, você pode usar ela à vontade nesse sentido. Ok, vou voltar aqui para minhas taxas iniciais, que eu estou exemplificando um negócio que tem essas características, que são as características que a gente mais observa no mercado aí, tá? Uma vez estimado aqui os gastos variáveis em função das vendas, que eu estimei, eu vou fazer agora os meus gastos fixos. Então, eu vou estimar aqui que, por exemplo, a minha empresa, meu gasto com energia elétrica é R$200 por mês. Eu gasto R$200 por mês com energia elétrica na empresa. Opa, deixa eu corrigir aqui.
mais à frente. R$200 por mês com energia elétrica. A planilha automaticamente ela já vai colocar todos esses valores até o mês de dezembro. Por quê? São gastos fixos. Inclusive nos meses que eu não tenho venda, lá no mês de maio, junho e julho, eu continuo tendo essas despesas fixas. As despesas variáveis já sumiram, não estão lá no mês de junho, julho e agosto. Mas as fixas continuam. Água, R$50. Telefone fixo, internet, 150. Telefone celular, eu gasto em média R$100 de telefone celular por mês. Eu tenho um software que me custa lá R$100 por mês. O escritório de contabilidade, eu pago ele em média, eu pago ele por mês R$400. O meu aluguel, eu pago lá hoje de aluguel R$2.000. E o meu Prolabore, ele é de R$5.000. Pronto. Estimei todas as minhas despesas fixas para o ano. Agora, eu vou ver aqui quais são os gastos que eu tenho com mão de obra. Meus gastos com mão de obra. Então, eu vou colocar aqui meus gastos com mão de obra aqui, salários, R$10.000 por mês com salários. Férias. Bom, no caso aqui das férias, existe aí uma portaria do governo federal que está autorizando aí os empregadores a negociar essas férias, antecipar férias futuras. Então, eu não vou colocar férias aqui a princípio. 13º salário também aqui não vou colocar. O FGTS, né, ele é da ordem aqui de... Automaticamente ele fez aqui R$800 dos salários, né, o FGTS. E o INSS, ele é 10%, ele é 11% aqui dos meus salários, R$10.000. E vale alimentação, digamos que eu gasto com vale alimentação para os meus funcionários aí, R$200, R$500 por mês. Vou colocar R$500 por mês. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Estimei aqui meus gastos com vale alimentação. São despesas fixas também, mas são relacionadas à mão de obra, porque tem uma estratégia à parte só para a mão de obra. E aqui embaixo eu tenho os meus gastos com investimentos que eu tenho na minha empresa, né? Então, hoje, por exemplo, eu já tenho aqui um gasto com financiamento de veículo, que eu pago todo mês. Eu tenho um gasto aqui com capital de giro, né? Eu faço uma reserva mensal para capital de giro. E aqui eu tenho, por exemplo, outros novos empréstimos que eu venho a tomar futuramente. Ok. Bom, nesse cenário aqui, que situação que eu tenho? Quando eu comecei, né, no mês de março agora, que é o mês que nós estamos fazendo essa estimativa, deixa eu só bloquear essa tela aqui para a gente poder ver aqui em qual período a gente está. Vou bloquear de novo aqui um momento. Para a gente ver aqui em que mês a gente está fazendo o trabalho. Então, olha, no mês de março, eu estou aqui embaixo no demonstrativo desse fluxo de caixa, quando nesse mês de março eu tenho R$20.000 em caixa. Pode ser que o empresário tenha 10 mil, você vai trocar aqui, olha, eu tenho R$10.000 em caixa. Não, o empresário está negativo, ele tem menos 10 mil, ele está no cheque especial. Vai por quê? Eu tenho R$10.000. Negativo R$10.000 lá no cheque especial. Bom, em função desse cenário aqui, o empresário precisa hoje de um empréstimo de R$141.500 para ele passar este ano até o mês de dezembro. Ele vai precisar de R$141.500 de empréstimo. E ele estimou aqui, olha, que ele precisa ter um capital de caixa, um caixa mínimo de R$20.000. Que caixa mínimo é esse? Esse caixa mínimo é a reserva de capital de giro que as empresas precisam ter. O que nós recomendamos? Qual que é o recomendável? O recomendável é que o empresário ele tenha um capital de giro para ele suprir 6 meses de despesas fixas. Então, se a sua despesa fixa, por exemplo, é R$10.000 por mês, o ideal é que você tenha um capital de giro de R$60.000. Esse é o ideal. Nas minhas consultorias, eu sugiro que o empresário tenha, no mínimo, um capital de giro equivalente a 3 meses de despesas fixas. Então, você pode mudar aqui também. Por exemplo, você quer ter um caixa mínimo, um capital de giro mínimo de R$30.000.
é o que eu quero ter. Então, automaticamente, a planilha ela vai fazer para você essa estimativa aqui. Você quer ter um capital de giro de 30 mil reais, então o seu empréstimo tem que ser de 151 mil reais, 151.500 reais. Ok, então já fizemos aqui o nosso cenário atual. O que nós vamos fazer agora? Já sabemos que nós precisamos, para passar por esse período, de um valor de 141.500 reais. Aliás, o empréstimo de 151.500 reais. Nós vamos fazer algumas simulações. Que simulações nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, olha, Francismar, eu quero reduzir algumas despesas e quero saber como que isso vai afetar o meu caixa. Eu não quero pegar esse empréstimo todo, quero pegar um empréstimo menor e tal. Então, nós colocamos aqui duas colunas nesse fluxo de caixa, que é uma coluna de redução de despesas e uma coluna aqui de adiamento de despesas. Nós podemos simular essa redução ou adiamento de despesas. Então, olha só. Por exemplo, eu coloquei aqui, na linha aqui dos sistemas, eu vou fazer uma renegociação com meus fornecedores e eu quero, por exemplo, reduzir meus gastos com sistemas em 20%. Em que período? Do período de abril, eu tenho os períodos de abril até novembro, até dezembro, de abril até julho. Eu vou reduzir essas despesas com o meu software, eu vou renegociar com o meu fornecedor. Ok. Automaticamente, observem aqui do lado, aqui, na mesma linha, na planilha cenário ajustado, que nesse período, as despesas com o sistema, que ele vai cair 20%. Olha. Automaticamente, há uma redução de R$100 para R$80. E a partir de agosto, está aqui já no finalzinho da planilha, olha, essas despesas voltam para R$100. Eu posso falar o seguinte, não, eu quero reduzir isso aqui o resto do ano. Eu vou reduzir em 20% as despesas com sistemas pelo resto do ano. Então, aqui, automaticamente, a planilha vai reduzir as despesas do sistema de R$100 para R$80 o resto do ano. E eu posso fazer isso com todas as demais despesas. Vou fazer aqui, por exemplo, com aluguel. O meu aluguel aqui, olha, ele é R$2.000. Vou negociar com o proprietário lá do imóvel, eu quero reduzir esse aluguel em 50%. Automaticamente, a planilha vai fazer aqui para você a previsão dos gastos aqui no ano seguinte. Observe que a gente está na mesma linha do aluguel. E aqui, cenário ajustado, o aluguel ele cai de R$2.000 para R$1.000. E o Prolabore? Olha, é um período de crise, eu vou reduzir o meu Prolabore, que é o salário do proprietário, né? É importante demais a gente ter essa despesa definida na empresa. Eu vou reduzir meu Prolabore em 50%. Então, ele vai cair de 5.000 para 2.500. E eu vou estimar isso em que período que eu vou reduzir esse salário. Eu vou reduzir de abril até dezembro. Então, de abril a dezembro, meu salário vai cair para R$2.500, olha só. Abril a dezembro. Eu posso falar o seguinte, não, infelizmente eu não posso reduzir o meu salário, eu preciso permanecer com ele agora. Então, você já paga aqui. O seu salário vai continuar a mesma coisa, lá, R$5.000, que é a sua despesa para o labore. A mesma coisa vamos fazer com quem? Nós vamos fazer aqui com o pessoal aqui, olha, funcionários. A mesma estimativa que eu fiz lá em cima com as despesas fixas, eu faço com o funcionário, por exemplo. Então, eu estimo aqui, por exemplo, que eu vou reduzir as minhas despesas com salários em 50%. É um período de crise, nós precisamos ter estratégias, muitas vezes a estratégia é reduzir os gastos com mão de obra. Então, se eu reduzir os gastos com mão de obra, eles vão passar de 10.000 para 5.000. Então, automaticamente, a planilha vai fazer para você, ó. Redução de 50%. Vou reduzir aqui essas despesas em 60%. Vai passar de 10.000 para 4.000. Vou deixar aqui com 50%, reduzindo minha mão de obra em 50%. E eu posso fazer diversas escolhas aqui, por exemplo, digamos que eu vou voltar aqui nos gastos fixos aqui em cima. Digamos, por exemplo, que aqui com aluguel, eu tenho um bom relacionamento com o proprietário do imóvel que eu alugo, e eu decidi que eu não vou reduzir meus gastos com o aluguel. Eu vou adiar, olha a coluna de adiamento aqui, olha. Eu vou adiar
Então eu venho aqui no aluguel e faço o seguinte, olha, do mês de abril, que é o mês inicial, ó, de abril até dezembro, que é o período que eu acho que vai ser mais crítico, eu vou adiar os vencimentos do meu aluguel. Adiar para quando? Eu vou adiar para 2021. Então é um valor de R$8.000 que eu vou deixar de pagar esse ano. Automaticamente, a planilha ela vai ajustar essas despesas. Você não vai ter despesas com aluguel. Olha lá, nesse cenário ajustado, olha. As despesas com aluguel automaticamente eles caem e a planilha joga para 2021. Essa despesa não deixa de existir. Você está adiando, negociou com o dono do imóvel e você vai adiar essas despesas aqui para 2021. Né? Então, a planilha é uma planilha dinâmica que ajuda o empresário a fazer essas simulações. Então, baseado nessas simulações que eu fiz, observe que a minha necessidade de empréstimo inicial era R$151.500. Com o cenário de ajuste que eu fiz, qual que é a minha necessidade de empréstimo? R$107.010. Ela reduziu aqui para R$107.010 e eu quero um caixa mínimo de R$30.000. Então, nesse cenário atual que eu vivo, eu preciso de um empréstimo de R$151.500. Se eu fizer os ajustes que eu me propus a fazer aqui, eu vou precisar de um empréstimo de R$107.010, uma redução aí de cerca de 30% na minha necessidade de empréstimo. Ok? O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta de planejamento e uma ferramenta de controle. Nesse período de crise, as empresas que têm essa ferramenta já instalada, eles já sabem quais decisões eles precisam tomar. As empresas que não têm essa ferramenta instalada, que não usam essa ferramenta, neste momento elas vão ter que fazer esse trabalho, que é um trabalho de reflexão sobre o seu negócio e de planejamento. Ele tem esse planejamento de fluxo de caixa futuro, ele consegue também fazer o controle do seu negócio. Então, o fluxo de caixa, ele deixa a sua empresa na palma da sua mão. E essa ferramenta aqui permite ao empresário fazer diversas simulações para uma tomada de decisão que é imediata. Né? O governo está anunciando uma série de medidas, anunciando uma série de linhas de crédito para as empresas passarem por esse período, mas o empréstimo ele não pode sufocar a empresa. Né? Ele tem que dar um alívio. Então, você saber exatamente qual que é o montante ideal de recursos para você passar por essa crise é fundamental. Porque talvez, se a dosagem do remédio, né, a dosagem do empréstimo que você for tomar, for maior do que aquela que você precisa, a sua empresa, ao invés de passar por essa crise, por esse momento difícil, vai ser sufocada por novas despesas futuras, que são esses empréstimos. Então, portanto, tem que fazer isso com parcimônia, fazer isso bem planejado, de maneira bem organizada. Essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês aí. Vou estar à disposição para perguntas. Ok? Vou voltar aqui na tela inicial. Beleza. Agora eu vou... aqui, Júnior. Beleza. Minha apresentação, deixa eu colocar ela aqui de volta. Opa. Espera aí que ela deu uma... Estamos na tela? Todo mundo junto? Enquanto você vai fazendo aí, Júnior, eu vou mandar a planilha para eles aqui, tá? Eu já coloquei, a planilha já está disponível. É o que eu queria falar para a galera agora. A planilha já está disponível para download, já. Ah, beleza. Beleza? Só clicar aí, fazer o download da sua planilha, pode usar e abusar dessa planilha. O que eu quero trazer para vocês? Que as consultorias digitais, né? Aí de dentro da sua empresa, da sua casa, você pode agendar uma consultoria com os consultores de finanças do Sebrae Minas, onde eles vão repassar essa planilha com vocês, vão implementar a planilha com vocês. Então é muito importante também acessar essa solução do Sebrae, que é uma consultoria
com os nossos consultores de finanças para a gente tomar essa super decisão. Sabe por quê, França? Eu falo um negócio, que crédito mal tomado é um problema, certo? Então, galera, espero que vocês tenham compreendido bastante a questão aí da planilha que o Francis trouxe para a gente. Agora a gente vai continuar falando de gestão, de finanças aqui. Francis, quando quiser entrar e complementar alguma fala minha, você pode entrar. Pedro Viana está aí falando que já baixou a planilha, deve ser o Pedro, consultor do Norte, muito bem. E eu tenho algumas perguntinhas aqui, ó, que eu já vamos fazer. A planilha deve ser alimentada com a estimativa ou aguarda o valor real mês a mês? E eu respondi ali para o Diego. Diego, obrigado pela pergunta, lembrando que fluxo de caixa é uma projeção. Tudo aquilo que a gente quer e espera que aconteça durante um período, certo? No final do mês, eu falo que no dia 1º a gente tem que apertar um botão lá na empresa. E aí, e falar em apertar botão, olha aqui, ó, quem trouxe uma solução. Aqui, ó, antes da Ediana, André Galvão, mudei de MEI para ME. O Market Up, uma boa opção de gestão. Às vezes eu também indico uma ferramenta muito bacana, eu falo que ela lava roupa, serve café e dá faxina na sua empresa, muito boa. Entrega pra gente. Não só o Market Up, mas a gente tem uma gama de sistemas que você pode baixar, planilha, tem uma infinidade, no site do Sebrae também a gente tem. Temos aplicativo Meu Negócio em Dia, que também cuida de finanças, né? O importante é que você, no dia 1º do mês, Francis, aperta um botão aí no sistema que você tiver e que venha o DRE, o demonstrativo de resultado do que você fez, né? O fluxo de caixa, ele fez uma previsão, em cima daquilo ali a gente trabalhou, nós estipulamos metas para a nossa empresa. Só que o DRE chega para falar, olha, realmente você faturou, realmente você pagou, aqui está o seu resultado, para a gente tomar de novo. Você olha para o seu DRE, viu? E pode ir lá e atualizar seu fluxo de caixa também para frente. Você olha para o seu DRE, é para saber quanto que você teve de lucro, se teve prejuízo, como é que está seu Prolabore, é hora de analisar toda a sua performance do mês e tomar muitas decisões, certo? Esse foi o André que deu essa sugestão para a gente. E a Ediana Lopes, boa tarde, quando vou negociar o meu aluguel, qual é a negociação mais adequada? Ô Francis, você quer falar alguma coisa de sistema também? Que eu já passei para outra e nem te chamei. Sim. Do sistema softwares de gestão? Não precisa indicar nenhum não, porque parece que a gente não pode ficar indicando muita coisa. Mas se você quiser contribuir com relação ao sistema... O seguinte, nas minhas consultorias de finanças, né, eu sou consultor financeiro, a gente fala o seguinte, hoje, na era que a gente está, você não pode ficar muito tempo perdendo tempo em construir planilhas. Planilhas é fundamental, você nunca vai ficar livre delas. Mas o mercado tem uma série de softwares gratuitos que você consegue utilizar na sua empresa. Se você não quer contratar um software que vai te comprometer a um gasto fixo mensal, existem softwares gratuitos, já foram citados alguns aí, que você entra na internet, softwares gratuitos de gestão. Você consegue contratar um. Porque planilha, você deve usar ela para fazer alguns ajustes que o software não te dá. Porque se já existem softwares que fazem essas projeções para a gente, por que você vai gastar tempo construindo planilhas? Então, se tem alguém que faz melhor do que a gente, vamos usar isso que já está disponível no mercado. Mas software é fundamental. Beleza, muito obrigado pela sua contribuição. E aí, voltando aqui, ó, Ediana Lopes perguntou para a gente, quando vou negociar o aluguel? Qual é a negociação mais adequada? E aí, Ediana, a dica já era para a gente ter negociado, a gente tem que correr atrás, chegou o momento, né? Só que essa negociação, eu já trago dica de negociação para você. Seja humilde. A maior dica de negociação nesse momento que a gente está atravessando é humildade. Ligar para os seus fornecedores, credores, liga lá para a sua imobiliária, viu, Ediana? Ver qual que é a proposta que eles têm para você. Então, o empresário ele não precisa fazer proposta para ninguém agora. Ele precisa pegar a proposta que o seu credor tem, e aí você vai lá no seu fluxo de caixa, vamos ver se isso ficou legal ou não, e você devolve uma pronta proposta, tá? Então não precisa ligar lá, às vezes você quer pedir 50% de desconto, quem sabe tinha 60 lá, e você jogou 50, você vai ficar para trás. Então é importante, é melhor ouvir todos os nossos credores, imobiliário, ouve tudo isso aí, vamos ver o que eles têm para oferecer, e aí a gente vai para a nossa planilha e toma a decisão. Vou falar disso já também, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu marquei para a gente responder agora. Planilha deve ser alimentada, já respondemos.
Muito interessante, eu vou usar esta planilha, pensei em usar essa planilha trimestral também, o que vocês acham, né? Aí contemplou o ano inteiro, né? Quanto maior for o meu cenário que eu posso visualizar, é melhor, viu, Márcia? Estende o período aí pra gente. Cristina Rosa, a minha empresa é da área de saúde e fez muitos melhoramentos da estrutura. Tenho salas de aluguéis. O que faço? Se você tem salas de aluguéis, primeira coisa, a gente sabe que isso tudo é uma bola de neve, né? Do mesmo jeito que você precisa receber seu aluguel para honrar com os compromissos lá, o seu cliente também precisa pagar os seus compromissos, ou seja, honrar com o seu inquilino, né? Ele precisa também fazer isso aí. Então, olhe para a sua planilha, vê o que você pode cortar de custo, o que você precisa para passar esse período e ofereça para os seus inquilinos um valor. Isso vai dar negociação. Ouve também o que ele pode pagar. Então, não adianta querer receber tudo. Pode ser que tem cliente que tenha um fôlego, tenha aquela gordura para queimar durante esse período, mas agora a gente está no momento que a gente precisa oferecer uma coisa que seja legal para todo mundo. Tranquilo, Cristina? Qualquer coisa vai falando aqui com a gente. Márcia Souto, qual sistema vocês indicam para começar um controle de estoque, materiais, suprimentos na área da construção civil? Márcia, como a gente falou, a gente não pode diretamente ficar indicando muitas coisas, né? Mas esses sistemas que a gente já falou, e quando você dá um Google lá, no sistema de gestão para construção civil, tem um monte lá. E por mais que a gente indique algum aqui, né, Francis, não vai no que a gente está falando, não. Se a gente indicar Exatamente. 1, 2, 3, você vai dar um Google, vai ligar para 5, 6 sistemas, vai ouvir a proposta de cada um, ver qual o melhor que você acha que mais vai encaixar na sua empresa e vai tomar a decisão. Então, independente de indicação, empresário, isso é comportamento empreendedor, hein? Empresário, ele busca informação. Por mais que você tenha alguma coisa, pode ir lá, pesquisar e fazer uma comparação, até de preço, né, de suporte. Então, tem uma infinidade de coisas para a gente olhar antes de definir qual sistema que a gente vai comprar. Minha energia é muito cara, o que eu posso fazer, né? E aí a gente está naquela fase agora daquela energia fotovoltaica, hein? É importante, hein, Érica? Érica Campos, energia fotovoltaica tem ajudado muito. E a gente tem aí Sicobis, por exemplo, com linha de crédito específica para energia fotovoltaica e outros bancos também. Então essa é uma solução que eu tenho dado na consultoria. Francis, quer falar alguma coisa? No caso da Érica aí, o ideal é saber, até fiz uma pergunta para ela em particular aí, qual que é o ramo de negócio dela. Aham. Dependendo do ramo de negócio dela, nós temos alguma coisa para dar para ela, né? Isso aí, beleza. Então vamos seguindo aqui. E agora eu tenho para vocês algumas dicas de gestão financeira. E essas dicas, galera, não é só para passar esse momento, não. É dica de hoje para sempre. Eu acho que tem muita coisa aqui, e Francis pode ir complementando, interrompendo. Tamo junto, viu, Francis? Primeira coisa, princípio da entidade. Aí galera fala, o que é esse tal de entidade? Vai baixar alguma coisa aqui? Não. O princípio da entidade é a entidade pessoa física e a entidade pessoa jurídica. A gente precisa ter essa separação, tá? Do dinheiro da empresa é da empresa. E o dinheiro do sócio é do sócio. E lá no final dessa listinha que eu coloquei para vocês, tem lá, e o Francis também já citou, que foi o Prolabore. E aí, Francis, a galera tem muita dificuldade de definir o Prolabore. Que eu falo, ó, entre 5% e 7% da sua receita é um número bacana, né? 10% já tá bom demais, né? Então, pense que o seu Prolabore, gente, você tem que calcular. O que você precisa para viver? Quanto que eu preciso para pagar as contas da minha casa todo mês? Eu preciso de 8 mil? Está instituído o seu Prolabore. E tão sagrado quanto o seu aluguel, também é o seu Prolabore, porque afinal de contas você é sócio que trabalha na empresa, por isso que você tem um Prolabore, que vem do latim pelo trabalho. E se você é um sócio que só aparece lá no final do mês e só injetou dinheiro, você não precisa receber Prolabore, você vai participar dos lucros, né? Ou seja, exatamente. Lembra que eu falei que no dia primeiro a gente aperta um botão e aparece lá o lucro, o prejuízo? Aí esse sócio que não tira Prolabore, ele vai participar do lucro dele, né? E aí eu tenho um segundo tópico que eu coloquei para vocês, que é a teoria do bolo. Sabe o que é a teoria do bolo, Francis? Quando você coloca o bolo para assar ali, e antes dele assar, você já arranca ele lá do forno e já começa a comer e parte os pedaços, né? Que a gente também conhece como antecipação de lucro. O mês nem fechou, você nem apurou o lucro e você já está repartindo, né? Eu também chamo Exatamente. Isso, Francis, de saquear a empresa. Sócio que saqueia a empresa. Então,
é esperar o dia 1º, então estipulei o meu Prolabore, ele é dia 10, ele é dia 15, vai colocar ele numa data lá que não vai te apertar, não pode colocar ele perto da folha ou perto dos impostos, coloca ele numa data que você está mais tranquilo, coloque as contas da sua casa para vencer também junto com aquela data, e aí a gente vai conseguir pagar o Prolabore bonitinho, e no final do mês apurou o lucro, nós vamos pegar o lucro e colocar no bolso do sócio. Lembrando, Francis, que a gente não leva o lucro todo embora, né? Exatamente. Júnior, eu queria fazer eu atendo muito empresário com esse problema de Prolabore, né? Ótimo. Porque existe quase que uma máxima, o seguinte, a empresa é minha, o dinheiro é meu, então tudo que está lá é meu, eu que pago as contas, tudo é meu. Não, são coisas diferentes. A empresa é uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física. Por isso que a empresa tem essa denominação, ela é uma pessoa, ela é uma entidade à parte de você, embora você é o maior responsável por ela. Então, quando alguém me pergunta, por exemplo, como que eu defino meu Prolabore, né? Eu vou pagar a mim mesmo, então eu quero ter o maior salário possível. Não. Uma empresa tem que ser administrada de maneira profissional. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero saber qual que é o meu Prolabore. Qual que deve ser o meu Prolabore? Eu vou avaliar o seguinte, qual é a minha função na empresa? Geralmente, o dono da empresa, ele é o gerente. Ok, na minha cidade, um gerente de empresa do porte da minha, no meu ramo de atividade, qual que é o salário médio para ele? É X, é R$ 2.500. Então, o salário justo para você é R$ 2.500, porque está na média do mercado. Ah, não, na minha região, um gerente de uma empresa do porte da minha, o salário dele é R$ 5.000. Então, para você, o salário ideal é em torno de R$ 5.000. E esse percentual que o Júnior falou, ele é bem interessante. Ele trabalha com em torno de 5% a 7%. Eu tenho uma máxima de trabalhar com Prolabore em torno de 8%. É bem perto do que o Júnior, ele trabalha aí. Então, o empresário, quando ele tem um salário para ele, ele fala assim, olha, o meu salário vai ser na empresa R$ 10.000. Aí eu olho lá qual que é o faturamento dele, ele fatura 50 mil. Eu falo, não, você não pode ter esse salário. Está muito acima de um percentual razoável. Se você fatura 50 mil, seu salário tem que ser em torno de R$ 4.500, porque senão você vai estourar a capacidade da sua empresa de pagar. Aí você vai ser um empresário rico com uma empresa pobre. A empresa é pobre e você é rico. Uma hora isso vai dar problema, é um conflito, né? E outra coisa que eu falo geralmente para o empresário é que ele tem dificuldade porque hoje ele tira dinheiro toda hora que ele precisa da empresa. Está sangrando a empresa. Ele quer ajustar, ele quer ter um Prolabore, mas as contas dele estão desordenadas. O que eu sugiro para ele? Para você passar de uma total desorganização para uma organização completa, é um choque. Você pode definir o seu Prolabore, por exemplo, você define o seu Prolabore em R$ 2.000. Você faz retiradas semanais, R$ 500 por semana. E aí você vai passando de uma desorganização completa para uma organização média até uma organização completa, né? Você passar de um período para o outro. Uma dica para quem é empresário aí, está vendo essa atividade. Geralmente, o empresário que fala comigo que não tem Prolabore, eu pergunto para ele, quais são as suas despesas mensais? Ele fala o seguinte, eu só pego o dinheiro para pagar minhas despesas. A despesa que ele fala que ele tem, se ele fala que ele tem despesa mensal de R$ 2.000, eu tenho certeza que ele tira 5 ou 6. Se ele fala que a despesa dele é R$ 5.000, eu tenho certeza que ele tira 15 ou 20. Geralmente ele tira 3 vezes mais, tá? Porque os gastos da gente, a gente não tem limite. Então você precisa de um limite, precisa de um orçamento, precisa de um Prolabore fixo para se organizar dentro dessa receita que você tem mensal. Pode seguir, Júnior. Acho que o seu áudio está... Voltei. Agora sim. Voltou. A gente fala isso todos os dias, né, Francis, nas consultorias, a importância desse planejamento e organização financeira. A gente precisa conhecer os nossos números, senão a gente não vai chegar a lugar algum. Eu coloquei um outro tópico aqui que a gente vai falar agora, que chama o que o cliente não paga. E o que o cliente não paga é aquela gordura que você tem dentro da sua empresa, que a gente precisa tirar ela, porque está atrapalhando a eficiência do negócio. Vamos dar um exemplo? Imagina um departamento administrativo com uma galera lá, está lotado de gente. O cliente vê isso? Não, no administrativo. Ele paga sobre isso? Nem passa pela cabeça dele. O que não é valor para o cliente não precisa pagar. Então a gente precisa aumentar a nossa eficiência operacional dentro da empresa, porque o cliente não paga. Então tudo que o cliente não vê, isso tem que ser o mais eficiente possível. Eu chamo que a gordura que a gente tem que cortar é aquilo que está sobrando para aumentar a nossa eficiência operacional. E quando eu aumento a minha eficiência operacional, eu tenho um preço melhor, eu sou mais competitivo, então tem um ganho gigantesco quando eu
passo a observar o que não faz sentido para o cliente e para o mercado lá fora. Durante o nosso fluxo de caixa, o Francis já trouxe para a gente o nosso caixa ideal, né, Francis? 6 meses aí, ó, top. 3 é um mínimo. Menos que 3 nós vamos morrer na praia, né? É o mínimo. Quem tem 3 aí, ó, vai passar a crise mais tranquilo, né? Mas quem não tem nada, e eu sei que é a nossa realidade, né, Francis? Porque nós acabamos de vir de um monte de saculejo aí, empresário só tá tomando porrada, a gente sabe que é isso mesmo, mas a gente não desiste nunca. Nós vamos conseguir passar por isso aí. Outro item, fomente a sua alavancagem. No mundo das finanças, a alavancagem é trabalhar com dinheiro do outro, trabalhar com dinheiro do governo, trabalhar com dinheiro do banco. E agora, nesse momento, dessa palavra que eu não vou falar, né? É hora de pegar. O crédito está aí e nós vamos pegar sim, não tem por que pegar. E muita gente fala assim, como que eu vou passar? Eu falo que até semana passada eu estava muito preocupado, né? As linhas estavam meio obscuras e tal. Agora não, a coisa está clara, né? Às vezes tem linha que não está operacional, vou falar disso já já, mas a gente consegue com certeza agora acessar essas linhas de crédito e vamos pegar. Vamos pegar porque nós vamos trabalhar com o dinheiro do outro, combinados? Prolabore, chega de falar de Prolabore, né, Francis? E aí vem chega, agora, né? Quero falar com vocês, aonde que nós vamos buscar dinheiro? Onde que a gente precisa ir lá e falar, não é agora, eu não quero nem saber. É a hora de pegar o dinheiro. Só que para a gente dar esse passo de buscar o dinheiro, lembra que eu falei qual a ferramenta que a gente tem que ter debaixo do braço para pegar o dinheiro? Fluxo de caixa. Lembra que nós fizemos ali o cenário atual, o cenário projetado, a gente viu, chegamos ao valor exato de quanto que eu preciso. E lembra que o crédito mal tomado vai atrapalhar a nossa situação. Se eu pegar um valor menor do que eu preciso, como que eu vou acessar o banco de novo para pegar? Não vai dar. Se eu pego um valor maior do que eu preciso, imagina isso aí no momento de pagar. Isso vai atrapalhar todo o nosso fluxo. Então não dá. Então com o fluxo de caixa debaixo do braço, os números certinhos e acompanhados, nós vamos pensar, primeira opção, bancos públicos. E eu estou falando de Caixa Econômica, né? Eu estou falando de Banco do Brasil, e eu coloquei uma linha aqui no slide para vocês, não sei se está aparecendo, bem pequenininho, tipo propaganda de TV lá, né? Estas informações podem sofrer alteração a qualquer momento. Simulações de mercado não garantidas pelo Sebrae, né? Porque às vezes o slide depois vai para vocês aí, vai para alguém, tira uma foto, fala assim, nossa, mas o Sebrae falou. Não, a gente sabe que a gente está no momento que está tudo o quê? Mudando o tempo inteiro. Então são pesquisas que eu fiz, coloquei aqui, isso pode já mudar amanhã, né? Tanto que acabou de sair uma medida aqui que eu já coloquei e a gente vai falar dela agora. Então olha que interessante, um juros de 0,57 ao mês com uma carência de 60 dias é alguma coisa interessante. Lembra que todos os seus contratos que estão em curso, você tem aí agora um fôlego de 60 dias que os bancos privados estão oferecendo também. Então se você tem um financiamento de um carro, um financiamento imobiliário, você pode pedir uns 60 dias, que em média é o que os bancos também estão oferecendo, né? Aí eu coloquei do outro lado aqui, ó, banco público. Aí eu estou falando do nosso grandioso BNDES, né? Que acabou de liberar a segunda, mas liberou aí um projeto urbano para a gente poder trabalhar o capital de giro de todas as empresas. E olha que bacana, em média 15% de juro ao ano. Tá legal. E você consegue uma carência de 6 a 12, eu li lá até 24 meses. Vocês já imaginaram se a gente consegue, Francis, uma carência de 24 meses? Quem não quer? Né? 12 meses para a gente está fantástico. 6 meses eu acho que também está muito bom. E a gente vai poder pagar isso aí em 60 parcelas, né? E aí dos bancos privados eu tenho uma dica importante para dar para vocês. Nos bancos privados, a gente tem um banco aí que está puxando os recebimentos de todo mundo. Está falando, ó, vem para cá que o recebimento aqui você já traz para cá e um monte de benefício. Só que aí, quem tem já o recebimento em outro banco e chega lá para falar, olha, eu estou indo lá para o banco tal, porque o banco tal me chamou, está querendo a minha carteira de recebimentos lá. E o banco que você tem conta falou para você assim, não pode. Qual que é a dica que eu dou? Pede o gerente do seu banco o contrato para saber lá se você pode ou não, porque não existe na legislação nada relacionado à quebra de contrato com ninguém. Então, se você tem um contrato com o seu banco, é importante cumprir o contrato. Mas uma dica que eu dou muito importante. Imagina que esse banco está chamando todo mundo e você tem um relacionamento bancário muito bom. Se você tem um relacionamento de um tempo legal com o seu gerente, com o seu banco, e você chega com uma proposta que o outro banco está entregando, isso é negociação. Tenho certeza que o banco que você está, que tem um relacionamento bacana com você, ele vai cobrir a proposta.
Então, lembra, gente, que não tem nada garantido nesse momento. É o momento de negociar, é o momento de perguntar e saber o que temos, né? Temos aí também a suspensão, renegociação, e eu achei aí também, gente, 5% ao ano. Olha que legal. Francis, fala a verdade, 5% ao ano, quem não quer? Né? Você tá sem áudio. Olha, pra você ter uma ideia, hoje a poupança está 3% ao ano que rende para você. Né? Esse juros está praticamente igual a poupança, praticamente. Excelente. Então, 5% aí bancos privados, e não esquecendo que nós temos mais outras opções para buscar dinheiro para a gente. Primeiro são as fintechs, né? Essas empresas agora de base tecnológica, as empresas financeiras de base tecnológica que vão entregar para a gente, vão ser o intermediador do dinheiro que está lá no BNDES para a gente. Lembrando que as micro e pequenas empresas não vão acessar o BNDES diretamente, elas precisam de um operador financeiro. Então lembra que isso agora é hora de pensar se o relacionamento com o seu banco está bacana, porque se tiver bacana, já acelera o nosso processo, né? E olha o que eu vi, Francis, 0,35 ao mês, carência de 3 meses, e aí eu estou falando de microcrédito, né? Quem tem uma reserva, tem alguma coisa para passar, e nesse momento precisa de um valor pequeno, né? Um valor pequenininho, vai para o microcrédito, porque você não precisa da garantia de nada, é o dinheiro que está chegando aí. E aí, Francis, esse aqui eu quero que você entre também comigo, que é o patrimônio. Muita gente aí tem patrimônio. Fala, olha, eu tenho um lote, vou vender o lote para passar o momento. Compensa? Não, porque eu falei que a gente tem que trabalhar com o dinheiro do outro. 0,35, 5% ao ano, não vale a pena desfazer de um imóvel que você tem que vale 200 mil por 140 nesse momento. Então vamos trabalhar com o dinheiro do outro. E previdência privada, viu, galera? Eu acho que vale muito a pena, porque a gente vamos utilizar a previdência, já colocar lá isso como compromisso de voltar esse dinheiro, mas esse é um patrimônio que eu acho que vale a pena a gente utilizar nesse momento. Principalmente quem está com o nome sujo, às vezes não vai conseguir acessar o crédito, está passando um momento difícil, e a gente sabe que o empresário, ele tem previdência privada, sabe, Francis? Porque se ele não tiver, a gente vai puxar a orelha, porque tem que ter, concorda? Tem que ter. Exatamente, exatamente. A previdência privada é algo assim que a gente não pode abrir mão. A gente sabe que a previdência pública hoje está numa situação aí terrível, né, periclitante, então a gente tem que ter nossa previdência privada, não abra mão disso. Agora, falando sobre patrimônio, o Júnior falou uma coisa muito interessante. Vender carro agora para poder fazer dinheiro para capital de giro, vender imóvel, vender terrenos, não é um bom momento, né, porque as ofertas que você vai ter serão com desconto muito grande. Esse é o momento, por exemplo, para quem tem liquidez, comprar patrimônio. Você vai ter boas oportunidades, mas vender nesse momento, realmente, você só vai conseguir vender com um desconto muito grande, uma depreciação muito grande no seu bem. Então, reavalie isso aí, o governo está com uma série de linhas de crédito, que é dinheiro público, né? Não é dinheiro, né? A gente fala que é do governo, parece que é de outra pessoa. É um dinheiro nosso mesmo, nossos impostos, que está retornando neste momento de crise. Esse é o papel do governo, né? Regular o mercado no momento, realmente, de desregulação total. Então vamos aproveitar esse momento. Francis, você acabou de responder a pergunta da Ediana. Ediana, super participativa, viu, Ediana? Muito obrigado. Tenho a intenção de comprar uma loja comercial por esse momento e com as taxas oferecidas, seria interessante pegar um empréstimo para isso? Nós falamos de liquidez, né? Você tem dinheiro para isso agora? Você tem dinheiro para fazer o negócio rodar? E aí, Ediana, o que eu te aconselho? Vamos marcar uma consultoria no Sebrae, é de graça, 1 hora de atendimento, não custa nada, liga no 0800, marca um horário para a gente entender o seu caso, entender os seus números e te dar uma sugestão mais assertiva do que aqui na live, que a gente só está dando insights para vocês. E aí eu quero destacar para vocês uma oportunidade, que é a nossa rodada de crédito, viu, gente? Para micro e pequenas empresas, o MEI também tá dentro. Então, dia 1/4, às 14 horas, vai ser online. Banco do Brasil, Caixa, BDMG e Sicobs. Nós vamos divulgar isso para vocês, então, na semana que vem, aí, nós já vamos ter uma opção dessa rodada de crédito para poder ficar mais próximo ainda do nosso dinheiro. Outra perguntinha, tem um conta no Banco do Brasil e Unicred, eles falaram que ainda não saiu nada.
Cristina Rosa, muito obrigado pela pergunta. Cristina, é o seguinte, toda essa linha de crédito que o BDMG entregou, que são as melhores, elas estão regulamentadas, mas elas não estão operacionalizadas. Então, de hoje, eu acredito que até segunda ou terça-feira, no máximo, essa operação, como que os bancos vão operar isso com a gente, vai estar pronto, tá? Então, estou falando isso para a gente já antecipar, já liga para a gente e fala, ó, põe meu nome aí na sua agenda no topo, que eu sou o primeiro para pegar o dinheiro quando chegar. Tá? Então, não se preocupe que isso aí já está chegando. Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Energia falou que é confecção e ar-condicionado. Francis respondeu ela aí no particular, então estamos seguindo aqui. Galera, um parêntese que eu preciso abrir, Francis, que é muito importante. E eu sempre falo, eu não falei até esse momento. E a palavra chama-se contador. Como que está o seu relacionamento com o seu contador? Né? Eu falo, gente, que o empresário ele precisa muito entender a sua intuição. O empresário sabe, ele conhece o seu negócio mais do que ninguém. Você está dentro do seu negócio no dia a dia, você conhece os funcionários, concorrentes, clientes, você conhece mais do que ninguém o seu negócio. O consultor é uma pessoa que vai te ajudar, mas o contador ele é seu braço direito. É seu contador que sabe se você vai operar, se você vai pegar, se você não vai pegar. Ele vai interpretar com você o seu fluxo de caixa. E uma dica que eu dou para todo empresário, se o seu contador não te chama para conversar, troca de contador. Porque o contador tem que ser aquele que te liga e fala, olha, você está fazendo caca aqui. Olha, você tem que emitir assim, você tem que emitir assado. Olha, vem cá para saber seu custo, vem cá para acompanhar sua despesa. Vamos fazer uma reunião aqui para a gente falar do seu negócio. Contador é o seu braço direito. Então, se o seu contador não está te dando muita ideia, é melhor trocar de contador. Confirma, Franz? Perfeitamente. Eu já fiz consultorias antes de estar no Sebrae, fiz consultorias para outras empresas em que a gente acaba ficando na empresa durante mais tempo, né, no dia a dia da empresa. E uma das coisas que eu implementava em todas as consultorias era exigia que o contador fizesse pelo menos uma reunião mensal com o empresário de pelo menos 30 minutos. Então, olha, eu quero que você venha na empresa pelo menos uma vez por mês e sente com a gente para falar como estão as coisas. Mesmo que seja para falar, está tudo bem, mas venha na empresa, porque contabilidade é algo muito, como eu falo, é muito sensível, é muito importante, e como o contador ele atende muitas empresas, ele vai se dedicar mais àquela empresa que exige mais dele. Se você não exige muito dele, a tendência é que ele deixe você para atender depois. Então, encontre com o seu contador periodicamente, pelo menos uma vez por mês. Uma reunião de pelo menos 30 minutos, nem que seja para falar que está tudo bem. Francis, obrigado pela dica. Eu falo que na consultoria é a mesma coisa, né? Às vezes o empresário está aí, às vezes a empresa dele está bacaninha. Entra numa consultoria do Sebrae, que a gente vai te fazer perguntas, que fala, não tinha pensado nisso, muitos insights surgirão. Marcelo Almeida, você poderia, eu não entendi muito bem sua pergunta, se você puder, qual orientação para aluguel de loja de rua? Tenta descrever um pouquinho mais a sua dúvida aqui, que a gente já fala com você. Tranquilo? Então, falamos aqui. Deixa eu só atualizar aqui a nossa tela. E o governo, né, galera? A gente está falando de linhas, estamos falando de empréstimo, Franz, estamos falando de dinheiro aqui até morrer, né, Franz? Que é essa demanda dessa nossa live de agora. E o que o governo entregou para a gente? De março a maio eu não preciso pagar o Simples. Né? Então, lá no nosso fluxo de caixa, nós vamos eliminar essa obrigação e vamos jogar ela para outubro, novembro, dezembro, certo? Então, o benefício é um respiro que você já tem agora para já lançar aí, já aproveitar dessa situação que o governo entregou para a gente. FGTS é a mesma coisa, março, abril, maio, não vou pagar, mas em julho eu já começo a pagar isso parcelado em 6 vezes. E aí é importante uma coisa, para você acessar o FGTS, o parcelamento em julho, você precisa estar com as declarações acessórias em dia. Então, o seu contador precisa estar declarando bonitinho a folha, o seu CRF tem que estar certinho lá, para quando chegar em julho, quando for iniciar o parcelamento, você vai poder aderir. Porque se você não fizer a declaração, se o contador não fizer, chega lá em julho, você vai tentar pegar o parcelamento e aí você não vai poder acessar. Aí o governo vai te cobrar esse montante todo com juros e multa. Lembrando que esse parcelamento não vai ter juros e multa para a gente, certo? E acabou de sair do forno fresquinho agora para a gente a questão dos salários. O governo vai pagar os salários aí para a gente, nós vamos pagar isso depois, né? Durante 2 meses, né, até 2 salários, quem recebe 2 salários, o funcionário vai receber diretamente dos agentes financeiros aí o salário, você não vai precisar nem pôr a mão no dinheiro, tá? Ou seja, olha que alívio,
Mas pensa comigo, empresas que faturam a partir de 360 mil por ano. Então você vai pegar 360, dividir por 12, ó, tô dentro, pode acessar isso aí, certo? Olha a taxa de juros, 3,75 ao ano. Não tá tão ruim não, hein? Carência de 6 meses para começar a pagar. E nós vamos pagar em 36 meses. Qual que é a sua contrapartida para o governo? Não vão mandar ninguém embora durante 2 meses. Tranquilos? Então essa aí saiu do forno agora, quentinha, tá na hora de ligar para o contador e já falar, ó, pode começar a correr porque eu quero pagar. Meu funcionário recebe mais do que 2, recebe 3 salários mínimos, o que eu faço? O governo paga 2 e você vai pagar 1. E aí esse 1, lembra do nosso fluxo de caixa? Nós vamos entrar lá e vamos atualizar a nossa folha de pagamento para essa pessoa recebendo um salário só. E assim a gente vai conseguir passar esse momento difícil. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem, muito importante, as obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Tudo que eu preciso falar para o governo. É a satisfação que a gente dá para o governo da nossa empresa. Quem faz isso é o contador, mas o empreendedor, sangue no olho, o empreendedor raiz, ele pergunta para o contador como que anda isso tudo aí, né? E a gente tem a DEFIS e a DAS, essa DASN, que é a Declaração do Simples Nacional, né? Principalmente o MEI todo mundo tinha que declarar até agora, 31 de maio. Então foram prorrogadas todas essas obrigações para 30 de junho, então passou lá para o meio do ano. Isso vai ajudar muita gente, certo? Eu coloquei ele demais, que é para vocês não esquecerem do FGTS, tudo que a gente tem que fazer de declaração acessória para o governo. E sobre o SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho, isso é importantíssimo, né? Porque é um momento que a gente tem agora um alívio. Preciso mandar alguém embora, e aí eu tenho que fazer exame demissional? Não, desde que o seu exame periódico foi feito dentro de 180 dias para trás. Então, se foi dentro de 180 dias, você fez exames periódicos na galera, você não precisa preocupar com isso, né? E a gente está parado aí. E lembre-se que também temos aí, né, o governo acabou de entregar para a gente também essa prerrogativa dos R$600, né? R$600 que ele vai entregar. E o MEI, graças a Deus, foi enquadrado dentro disso aí, certo? O MEI pode pegar os R$600, galera, olha que bacana, vai ser muito legal. Mas lembre que o perfil, né? Sabe aquelas pessoas que estão desempregadas, que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio do governo, igual o seguro-desemprego, pode acessar também essa questão. Tem que estar registrado lá no CAD único, então é hora de correr atrás da informação. Esse é o perfil das pessoas que podem acessar. Não são empresas, tá? Então são pessoas físicas. O MEI a gente vai considerar como pessoa física nesse nosso bate-papo para poder ter o acesso aos R$600. Então é hora de entrar lá no site do governo, ler sobre isso e já fazer adesão. Não precisa preocupar quem não tem conta, porque o governo está cuidando até disso. Ele vai criar a conta, você vai conseguir acessar isso aí, vai lá no banco, pegou seu dinheiro e pronto. Combinados? Outra coisa sobre os 600 que é muito importante, aqui a gente está falando para empresários do Ali. Com certeza, acho que provavelmente não tem muita gente que está enquadrada nesse perfil, mas você pode conhecer alguém, né? E nesse momento de ajuda, no momento que a gente está atravessando, a gente quer entregar, a gente quer ajudar as pessoas. Então, é importante também esta opção para as pessoas, né? E agora eu quero falar das medidas provisórias. Eu já estou falando nelas, né? Porque tudo que eu falei, muita coisa está contemplado dentro das medidas, mas são 3 tópicos muito importantes que a gente pode acessar, que vai aliviar o nosso fluxo de caixa, que vai ajudar com que a gente saia lá na frente. Primeira coisa, férias. Eu devo sair correndo e entregar todo mundo de férias? Não. Eu preciso entender o meu mercado. Será que eu já vou voltar a funcionar? Por exemplo, eu tenho cidades que já vão começar a funcionar daqui 1 ou 2 semanas, né? As cidades estão se mobilizando para funcionar ou não. Pense e faça uma previsão aí. Olha, eu vou precisar das pessoas, não vou, né? E, nossa, mas eu vou pôr de férias, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não se preocupe, você vai pagar as férias só no próximo mês. Então, se alguém entrar de férias agora em março, eu vou pagar no 5º dia útil lá de abril as férias. Só que eu não preciso pagar 1/3. Esse 1/3 eu só vou pagar com o 13º lá em 20 de dezembro. Então, olha quantas coisas eu trago para vocês aqui que vai aliviar o nosso caixa, que vai deixar a gente aí com respiro para poder passar esse momento, certo?
Férias coletiva, mesma coisa. Então, o quesito férias, a medida provisória contempla isso para poder dar um alívio para a gente. E depois eu tenho o famoso banco de horas, né? Então, vamos colocar a galera em casa e depois eles vão pagar essas horas para mim. É assim que vai funcionar? Sim. E os funcionários, os colaboradores, terão 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, para poder ir repondo essas horas para o empregador. Lembrando que 2 horas ao dia, né? Não podemos passar da carga horária de 10 horas. Então, serão, em média, 8 horas trabalhados, mais 2 horas extras todo os dias. Ou se você quiser fazer no sábado, isso vai de cada um. E uma coisa muito importante, galera, que a medida provisória trouxe, ela trouxe para a gente uma facilidade de negociação. Ela abriu precedente para que eu, enquanto empregador, possa negociar com o meu funcionário ali, eu sento com ele na mesa, faço uma negociação, escrevo tudo no papel, assino e pronto. Então, aquela burocratização de ter que pegar, por exemplo, a férias coletiva e registrar no sindicato, no Ministério do Trabalho, não tem mais. Essa prerrogativa de poder ter esse acordo ali mútuo, isso é muito legal e ajuda também a gente neste momento. Outra coisa importante que a medida trouxe para a gente já pode utilizar, são os feriados. Vamos antecipar o feriado, vamos colocar a galera agora no feriado, e quando chegar o feriado o pessoal vai trabalhar. É permitido? Sim, exceto os feriados religiosos, que tem que ter o quê? O aval do funcionário. Então, se ele falar que não, é não. Mas eu tenho certeza que nesse momento, qualquer acordo que a gente fizer para preservar os empregos, todo mundo vai querer. Afinal de contas, a medida provisória, ela nasceu com esse intuito de preservar os empregos nesse país. E o nosso comentarista está ali olhando para mim, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Quer comentarista falar alguma coisa? Não, desculpa. Eu estava, na verdade, lendo aqui o comentário do cliente. Beleza, então você está bombando aí no chat para mim e eu toco aqui, tranquilo? Que aí eu não vou lá no chat agora não. Então vamos lá. Agora eu quero falar de uma coisa importante. Falamos de grana, falamos de dinheiro, estratégia, legislação, o que fazer, comportamento empreendedor, mas eu quero falar de estratégia promocional. E essa estratégia promocional, deixa eu até tirar isso aqui. Pronto, melhorou, saímos da frente, né? Por que eu falo de estratégia promocional? Porque tem muito empresário que a crise está parando ele, está deixando ele meio devagar, o empresário está meio pensando na morte da bezerra, esperando as coisas acontecerem para poder... Não. Essa é a hora, e quando eu falo de promoção, é a hora de despertar na cabeça do nosso cliente o que a gente tem para vender para ele de melhor, de entregar para ele. Então, assim, não vale a pena não. Primeira estratégia que eu falo, gente, é conteúdo, né? Porque a gente passou um período antes desse que a gente está passando agora para buscar a audiência do nosso cliente para a gente, para falar do nosso produto. E agora está todo mundo conectado, está todo mundo olhando os nossos Instagrams, então é hora da gente lançar algumas estratégias promocionais, sim, né? Aí eu coloquei, por exemplo, compre uma e leve tantas. Pensar em novos produtos, né? Porque lembra que o mundo mudou, né, França? O mundo mudou. A forma de consumir produto vai mudar, a forma de trabalhar mudou, a forma como as empresas... Não vai justificar mais aquelas empresas gigantescas. Hoje está todo mundo conectado num pequeno espaço. Então, que produto você pode chegar agora para o mercado? E como eu estou falando para a galera que está no programa do Ali, é muito importante essas pessoas pensarem o quê? A gente está pensando em inovação. Se é inovação, então, novos produtos, né? Facilidade de pagamento, a gente tem que facilitar para o nosso cliente. Então, já entregar para ele como que ele pode me pagar. Vai ser um financiamento a um prazo maior, a um prazo menor? Não, menor não, um prazo maior, um financiamento, alguma coisa. É entregar para ele uma solução. O cliente não pode pensar, tipo, será? Não. É de fato entregar o que ele precisa, é facilitar a vida do nosso cliente. Depois, preço, porque preço se a gente entrega agora um preço imperdível, e já virou moda, viu? Já tá, quem viu uma matéria hoje no jornal, aquela questão do financiamento coletivo, você compra hoje, por exemplo, jantar num restaurante por um preço de banana, paga agora um precinho bacana, o restaurante vai ter um fôlego e você vai poder consumir isso depois, futuramente. O preço já vai ter subido, mas você vai consumir. Então, é uma oportunidade do empresário gerar grana e oportunidade de você conhecer um produto, um serviço muito legal. Delivery, não preciso falar, estamos falando disso o tempo inteiro, vocês sabem que tem que ser assim, hoje tem que entregar para o cliente. A economia colaborativa, o que isso traz para a gente? A gente precisa contar para o mundo, principalmente a galera do Ali que está trazendo essa inovação, né? E aí, quando a gente fala da economia colaborativa, é entregar para o nosso cliente o que a gente tem feito para colaborar com o planeta, com o mundo, o que você tem feito de produtos sustentáveis, né? E também ajudar outras pessoas.
Depois eu trouxe a questão de valor, né? Então lá no nosso Canvas, a galera do Ali tem trabalhado muito o Canvas, sabe que lá a gente tem essa questão da proposta de valor, né? Qual que é o seu diferencial, o que você entrega para o cliente, o que é importante para ele que você entrega. Francis, eu vou fazer uma pergunta agora, e todo empresário tem que ter essa resposta na ponta da língua. Se demorar mais que 3 segundos para me responder isso, tá ruim, vai morrer. Então, eu vou perguntar agora, e você já pensa aí, a galera, se quiser até digitar aqui, depois a gente lê. A pergunta é, por que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? Essa é a pergunta. Isso é proposta de valor, porque você já tem que ter essa resposta na ponta da língua e falar, você deve comprar de mim por quê? Isso, isso, isso. E o que é valor para o seu cliente? Aí você tem que contar isso para ele, porque às vezes para o seu cliente é valor para ele pagar pouco, e você é uma empresa que vende coisas a preço popular. Às vezes para o seu cliente é luxo, status, conforto, venda isso para o seu cliente. Encontrar o valor e ser o seu diferencial e contar para todo mundo, você vai sair na frente dos seus concorrentes, certo? E também tem a questão da assinatura, que é receber alguma coisa aí durante algum período, certo? Agora, tem alguma pergunta aí, Francis, para a gente responder? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tem um amigo nosso aqui, deixa eu só corrigir, pegar o nome dele aqui, talvez não vou achar agora, mas ele pediu para falar novamente sobre como negociar aluguel de loja de rua. Uhum. Deixa eu dar uma dica para ele novamente, talvez ele perdeu a explicação. Beleza, qual que é? Pode falar. Você que vai responder? Posso responder. É o seguinte, neste momento, nós temos que, quando fala de estratégia de negociação, nós temos que entender a necessidade do outro também, né? Então, neste momento, todos estão no mesmo barco. O proprietário do imóvel, ele não quer perder o aluguel, que é uma renda fixa que ele tem, o aluguel que você paga todo mês. Então, com certeza, ele está aberto a manter a locação com você, né? Então, ele está aberto que você faça proposta, né? Você perde um pouco, ele perde um pouco. Agora, a dica fundamental na negociação. Você precisa ouvir o outro primeiro. Se, por exemplo, você paga R$2.000 de aluguel, você chega e fala com o dono do imóvel, olha, agora eu só posso pagar 1.000. Mas ele estava disposto, por exemplo, a receber 800. Você perdeu a oportunidade. Então, aproxime-se do dono do imóvel e pergunte a ele o que ele pode te oferecer em termos de desconto do aluguel até passar esse momento de crise. Em cima da proposta dele, você faz uma contraproposta. Mas primeiro, pergunte ao dono do imóvel o que ele pode te oferecer em termos de desconto do aluguel. Essa é uma boa estratégia de negociação do aluguel nesse momento. Ok? O seu áudio está... Seu microfone desligado. Voltei? Então vamos lá, explique melhor sobre esse leilão de crédito. Nós vamos enviar para vocês aí o convite para vocês participarem, né? Leilão de crédito, o próprio nome já está trazendo aí para gente. Nós vamos juntar os bancos aí, quem dá menos é quem dá menos, né? Quem dá menos juros, aí vocês vão acessar essas linhas de crédito aí, e a gente vai conseguir unir o empresário com quem está entregando o dinheiro para negociação, redução do aluguel. Marcelo Almeida. Então, Francis acabou de atender sua demanda. Marcos Fonseca, sou cliente Cicobi, parabéns, eu também gosto muito de Cicobi, porque Cicobi é uma instituição, é uma cooperativa de crédito, ele tem umas coisas muito bacanas lá. Peraí. Eu acabei de receber uma notícia aqui, ó, nosso gerente, Léo Mal, falando que eu vou fazer a moderação da rodada de crédito. Então, a gente vai encontrar, então, semana que vem. E ai do banco se não oferecer o crédito bacana para nós, hein? Eu que tô indo, ele sabe como que eu sou. Já chega lá com... Eu quero é juro zero, hein? Quem sabe? Meu Deus, é informação demais. E que eu não estava à parte. Márcia, é isso aí. Comportamento empreendedor, viu, Márcia? Busca de informação e iniciativa. A gente tem sempre que correr atrás disso aí. Fica grudado na gente. Sebrae é a casa do empresário. A gente tem sempre que estar grudado aqui. Não entendi sobre pagamento de férias. Lindarci, é isso? Lindarci Menlac. Lindarci é o seguinte, você vai colocar os seus funcionários de férias
agora, hoje, 27, lembrando, galera, que para a gente colocar funcionário de férias, eu esqueci de falar, a gente tem que comunicar com 48 horas de antecedência. A legislação anterior era 30 dias, aquela burocracia toda. Hoje não, eu aviso hoje, daqui 2 dias, eu já vou colocar todos os meus funcionários de férias, hoje, dia 27 de março, por exemplo. Na folha de pagamento de abril, eu vou pagar as férias para ele. Eu não tenho que pagar férias mais 1/3? Só que este 1/3 constitucional eu vou jogar lá para dezembro, junto com o 13º. Então você vai ter essa folga aí, tá? Então, Lindarcy, ficou claro? Se não ficou, fala aqui. Também acessa os nossos canais que estão aí. Faça uma consultoria para a gente tratar disso também. Mas qualquer coisa pode falar aqui. Então, Diego, no caso de reposição de horas no feriado, pode exceder 2 horas de trabalho? Não. Né? Ou seja, lá está muito claro que são 2 horas a mais. Então, se a galera trabalha 8 horas, 2 horas extras ali. Passou de 2 horas, não pode. Então, segura aí. Nós vamos ter 1 ano e meio para poder fazer isso aí. Ô, Júnior, lembrando o seguinte, que nessa mesma linha da antecipação de férias, o governo também possibilita a possibilidade de você antecipar feriados. Isso, os feriados estão lá. Tem muitos feriados que vão acontecer agora em abril, ó, tem o dia de Tiradentes, tem o 1º de maio, dia do trabalhador, tem a Semana Santa, tem Corpus Christi, então tem muitos feriados que você pode antecipar para esse período agora. Exatamente, estava lá no slide, vocês lembram? Lembrando que o feriado religioso tem que conversar com o funcionário. Agora os demais você já pode antecipar, colocar a pessoa, colocar a galera no feriado agora. Adélia Ferreira, pela minha qualidade, só escreveu isso, não deu para entender. Sobre os salários, 360 é sobre a folha ou sobre o faturamento da empresa? Cristina Rosa, se a sua empresa, o seu faturamento anual tem que ser a partir de 360 mil. Então, se você fatura de 360 para cima, até 3 milhões, você pode acessar essa linha, tá? Menos que isso não. Aí a gente vai nessas estratégias que eu dei, de procurar o banco, Sicoob, rodada de crédito, fintech, e a gente vai achar dinheiro com essa galera aí. Você de vir ao meu espaço, porque além de um excelente atendimento, nosso foco é cuidar da sua beleza, principalmente da saúde e bem-estar através de terapias capilares. Ediana, muito obrigado, colocou aí a proposta de valor dela. Aí a proposta de valor dela, olha que legal, o espaço dela oferece para as pessoas cuidar da beleza, principalmente da saúde e bem-estar. Isso é proposta de valor. Sabe, Ediana, eu falo que cuidar da beleza, qualquer lugar que você vai, cuida. Né? Vender pastel, todo mundo vende, mas uma experiência gastronômica você só vai achar naquele lugar que tem aquele pastel, sabe? Cuidar da saúde, do bem-estar das pessoas, isso é muito legal. Então foca sempre no benefício, no diferencial que o seu produto entrega para as pessoas. Vamos ver quem mais aqui, rodada de crédito está aí, muito proveitoso, parabéns pela iniciativa, o Luciano falou com a gente, como vai funcionar, opa, tá agarrado aqui, vamos subindo, beleza. E sobre reduzir em 50% a jornada de trabalho. Galera, isso é uma pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque a legislação, a CLT já contemplava isso antes desse período. Então, as pessoas já poderiam fazer isso. Então, com base na CLT, você já tinha essa opção, né? Então, é importante sentar com o contador, avaliar a sua estratégia, qual que é o tamanho da sua folha, pense na sua operação do seu negócio, na operação que você vai pensar. Vale a pena? Sabe por quê? Pensa comigo. Aí é uma reflexão minha que eu acho que vale a pena para a gente pensar. Se a pessoa, você vai ter que colocá-la para trabalhar só metade do tempo. Vamos fazer um exemplo assim. Mas ela já vai trabalhar. Nesse momento que a gente não está vendendo, não estamos operando, não estamos fazendo tanto, será que isso vale a pena? Não sei, é uma reflexão. Então, cada empresa, a gente precisa pensar nisso, tá? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu coloquei aqui venda futura de vermelhinho, gente, porque essas estratégias promocionais vão permitir para a gente o quê? Venda futura. Mais do que isso, uma conexão com o nosso cliente. E agora? Olha aí, França, eu trouxe um slide escrito assim, e agora? O e agora, para mim, nada mais é do que eu coloquei aqui. O que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque chega aqui agora, nesse momento, e a gente fica assim, o que eu faço? 1 hora de bate-papo, 1h30, né, que nós já estamos aqui, de bate-papo, é muita informação. Então, eu resolvi sintetizar nesse último slide aqui tudo o que a gente precisa fazer. Quando você desligar essa live aqui, você já sai correndo, doido, para colocar isso aqui em prática, certo? Primeira coisa, nós vamos adiar imposto, porque já está posto isso para a gente, já é um benefício que eu posso acessar agora. Então, o primeiro passo, vamos adiar imposto. Depois,
começar a ligar para todo mundo, prorrogar contrato, ligar para a imobiliária e vamos embora. Depois, dá para colocar o pessoal de férias? Vamos usar isso aí? Antecipei férias. Depois, banco de horas, feriados aí, é hora de mexer com a galera. Depois, eu já tenho meu fluxo de caixa bacaninho, é hora de pegar o crédito barato, né? Vamos tentar juros zero, hein? Quem sabe, Franz? Depois, venda online. É a estratégia, gente. Hoje a venda, ela virou online. Não tem como. Hoje as pessoas aprenderam na marra que a venda vai ser online, né? Vai ser então, online. Não tem como. Vendas online. Depois, fazer as promoções. Porque a gente tem que, todo momento, mostrar alguma coisa, né? Porque se você não fizer, seu concorrente vai fazer, né? Depois, grude no seu cliente. Tá aí. Vocês já viram sexta-feira lá no Globo Repórter? O que comem, o que vestem, como se reproduzem? É esse nível de acompanhamento que a gente tem que fazer. Nós vamos acompanhar nós vamos grudar nele desse jeito, nós vamos saber tudo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta. Outro dia na TV me perguntaram, vale a pena ainda mandar e-mail marketing? Eu falei, pergunta para o seu cliente. Se o seu cliente é um cliente que acessa o e-mail, você vai mandar e-mail marketing. Se o seu cliente é um cliente só de Instagram, você vai ficar no Instagram. Se o seu cliente é um cliente só de telefone, você vai estar no telefone. Então você vai grudar nele, nos canais aonde ele está. E para isso a gente precisa conhecer o nosso cliente, né? Isso é uma coisa muito bacana. Depois ali, por último, monitore o mercado. Eu falo isso, Francis, na consultoria, o pessoal fica assim, mas nossa, será que eu devo fazer isso? Eu falo, você tem que monitorar seu cliente, você tem que ir lá, você tem que comprar do seu cliente, você tem que ir na loja dele, você tem que ligar para ele, você tem que conhecer, porque se você não faz isso, todo mundo faz. Se você não está monitorando seu cliente, mas ele está te monitorando. Ele está comprando seu produto, ele está te ligando, ele está olhando seu preço. Então, monitorar o mercado é isso. Concorrente, cliente, fornecedor, mercado é tudo, né? Então, pense comigo, monitore o seu concorrente. Até para colocar preço. Imagina comigo, Francis. Eu falo para todo mundo na consultoria financeira. Hoje, colocar preço no seu produto ou serviço, quem coloca é o mercado primeiro. Né? Imagina que eu vendo um mouse azul. E esse mouse, meu preço de venda foi R$10. O mercado está pagando 20, eu vou vender a 10? Nunca, eu vou subir. Imagina se eu cheguei no preço de venda desse mouse a 8 e o povo só paga 4. Eu vou vender? Não, vou ter que abaixar. Então, o mercado, até para colocar preço, nós temos que monitorar o nosso concorrente, que isso é muito bacana para nós. E por último, de vermelhinho ali, isso serve para todo mundo, é se capacitar. Porque o empresário é aquele que tem que se capacitar todos os dias. Sem capacitação, nossa empresa não vai para frente. Parabéns a essas empresas que estão no Ali, né? É uma oportunidade de ouro ter alguém dentro da empresa ajudando, pensando no novo modelo de negócio, pensando em como inovar. A gente já recebemos aqui casos de sucesso de empresas que têm conseguido resultado com o programa Ali. Sugiro também que vocês, quem está no programa Ali, indique para um outro empresário, amigo seu, para alguém, para poder também aderir ao programa, né? Então, deixa eu ver aqui outra coisa. Então, hoje, live às 17 horas. Outra live, inovação como saída em tempos de crise. Tá aí às 17 horas. Nós vamos poder também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Redução do salário. Agora aqui para mim tá. Parece, opa. Acho que meu mouse tá meio atrapalhado aqui. Após... Quem está aqui? Marcelo Almeida. Marcelão, seguinte, após dar férias coletivas de 15 dias e acaba a quarentena antes, posso chamar o pessoal de volta antes dos 15 dias? Seguinte, a gente tem que observar as medidas de segurança e higiene, isso independente de férias de qualquer coisa, né? Se eu estou com um funcionário, trouxe as pessoas para dentro do meu negócio, o decreto estadual do Zema, por exemplo, fala lá, né, a empresa pode funcionar desde que mantenha essa questão da higiene, né, da segurança para não contaminar, tá ok. Deixa eu ver aqui. Pedro Viana, vai ficar gravado? Tá sim, Pedrão. Todas as nossas lives aqui da Regional Central estão todas gravadas, parece que o Sebrae vai subir tudo aí para o nosso site. Então, Franz, eu estou vendo aqui, eu respondi todas as perguntas, né? Não ficou ninguém para trás. Caso tenha ficado alguém para trás, ainda dá tempo, que a gente está começando a se despedir agora, pode aparecer alguma pergunta aqui, mas é importantíssimo que vocês acessem todos os nossos canais que a gente digitou aí, todas as telas que passaram virão para nós. O slide, vamos mandar slide também, não tem problema, nós vamos disponibilizar tudo para vocês. Fica gravado, vocês estão de parabéns, ok, muito obrigado, Maria Tereza.
excelente. Galera, eu queria reforçar os nossos canais, né? Primeiro aí, 0800 570 0800, nosso telefone. Foca nele, que eu acho para mim ele é fantástico, é rápido. WhatsApp aí, ó, 319982280 que esqueci, gente, deu branco. 8208, tá ali na minha colinha. E o nosso site, sebrae.mg. A gente tinha um Sebrae. Alguma coisa? Não, tem esse simplesinho, sebrae.mg. Entrou no nosso site do Sebrae, a gente vai te levar para todas as nossas soluções. Então, usem e abusem das consultorias, né, à distância. Essas consultorias digitais estão acontecendo 1 hora com o consultor para cuidar do seu negócio. Isso é muito bacana. Obrigado pelas informações, já tem outra live marcada, temos várias, Marcinha. Olha lá no nosso site do Sebrae, tá lá. Parabéns, vocês arrasaram. Márcia, temos hoje às 17 horas, essa que eu falei, então já pega lá inovação em tempos de crise, essa vai ser muito bacana. Importante é sempre ficar grudado lá no nosso site, sebrae.mg, que lá a gente vai estar divulgando tudo. Não só live, gente, tem muito curso para vocês fazerem, tem 1 milhão de cursos para fazer, tem oficina lá digital, tem regionais que estão oferecendo também oficinas, cursos que estão acontecendo assim, ao vivo também. Não tem muita coisa para a gente fazer neste momento, tá? O link da live de 17 horas já está aí no chat de vocês. Vocês podem já clicar, copia e cola. Não vai clicar não, porque vocês vão sair antes da hora, hein? Copia e cola aí já. Vocês vão às 17 horas, já está quase na hora da gente chegar lá, certo? E aí, eu queria agradecer ao nosso amigo Francis, que fez uma contribuição muito valiosa com a gente, trouxe a ferramenta, é a ferramenta mais importante que a gente tem agora, nesse momento, para poder, é a ferramenta de planejamento estratégico, né, Francis? Exatamente. Ô Júnior, lembrando também que se o empresário, né, quem está participando dessa live com a gente, quiser marcar uma consultoria com a gente, comigo ou com você, ou qualquer outro consultor do Sebrae, se ele entrar no site sebrae.mg, ele consegue lá agendar consultorias online. Nós estamos ali dentro daquele link, ele consegue acessar a mim ou a você para a gente poder conversar mais especificamente sobre o problema que ele está vivendo. Perfeito, exatamente. E aí eu coloquei uma frasezinha aqui, ó, que eu tapei, mas já vou limpar. Isso tudo vai passar e teremos empresários mais resilientes e empresas mais fortes. Concorda, Francis? As suas considerações finais? Eu concordo plenamente, né? As dificuldades nos tornam mais fortes. Nós não gostaríamos de passar por esse momento, ninguém gostaria de passar por esse momento para ser mais forte. Mas é um momento para a gente repensar o nosso negócio. Eu atendi muitos empresários essa semana e eles perguntando o que eu faço. Uma coisa que eu falava para ele é o seguinte: tinha muita coisa que você não conseguia fazer porque a empresa tomava muito do seu tempo. Você não conseguia se capacitar, você não conseguia contar o seu estoque, você não conseguia fazer o seu controle financeiro. Aproveite esse momento para colocar o seu armário em dia, aquele armário da bagunça da sua empresa, coloque ele em dia. Este é o momento para você repensar a sua gestão, repensar o seu cliente, ver o que ele está buscando, o que tem de novo no mercado. A crise é um momento em que aparecem grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Então, aproveite esse momento para buscar oportunidades. Porque se a gente ficar olhando só o problema, o problema vai passar e nós não aproveitamos aquilo que o problema trouxe, que são as oportunidades. Tem muitas oportunidades acontecendo. Fique atento. O Sebrae está ao seu lado, né? Esse momento vai passar, né? Vamos seguir juntos, seguimos firmes. A gente vai chegar lá na frente mais forte. Foi um prazer enorme estar com vocês. Vamos junto. Obrigado, Francis, mais uma vez pela participação. Obrigado a todos vocês que estão aí no chat, que participaram nessa live com a gente. Agora, eu falo para todo mundo, sabe o quê? A crise está posta, é o que tem para hoje, não tenha medo e nós vamos vencer isso, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, boa tarde, entre em contato com a gente em todos os canais. Até a volta, tudo de bom.